Continuando aqui a nossa série sobre gamificação e escola, né, aplicações nas escolas, a gente vai falar um pouquinho agora sobre psicologia comportamental, especialmente sobre behaviorismo de Skinner, né? Já falei sobre isso em outros cursos, outros conteúdos nossos, mas por que ela é tão interessante? Por que é importante saber disso, né, quando a gente vai falar sobre gamificação? Quando a gente fala de behaviorismo, a gente fala de condicionamento operante, né? Então é condicionar alguém a agir de certa maneira. Mas não é manipular o seu aluno, tá? Mas o condicionamento é trabalhar com reforços para que aquele aluno se envolva cada vez mais com aquilo, se envolva cada vez mais com aquele processo e que ele, naturalmente, por si, queira dar mais de si naquele processo. Então, como que o Skinner faz isso, né, nos testes dele? Como que ele ensinou pra gente? Então, ele trabalha com um reforço que pode ser positivo e pode ser negativo. O nosso interesse dentro da gamificação é um reforço positivo. E como seria esse reforço positivo? Através da recompensa intrínseca. Então, você tem um desafio, você cria um desafio para um jogador, para um aluno, para um grupo de alunos, por exemplo. E as pessoas que fizerem aquele desafio, elas recebem um feedback no momento, um feedback bem ágil, bem completo ali no caso, que vai reconhecer que elas fizeram aquilo. Então, por exemplo, uma medalha que seja, você concluiu sua atividade em menos de 5 minutos, parabéns, você tem aqui uma medalha de premiação. Você concluiu sua atividade e você concluiu uma missão secundária, né? Um extra, algo complementar àquela atividade. Tá aqui o seu reconhecimento. Esse reforço positivo faz o quê? Aquele aluno percebe aquela recompensa intrínseca, ele se sente recompensado, ele sente o feedback ágil, né? Rápido. E ele, na próxima ocasião, vai oferecer novamente aquilo ou mais, porque ele tem aquela característica, aquela ação que ele teve foi reforçada por aquele estímulo. Então esse é um reforço positivo. O reforço negativo é que a gente tem que perceber que muitas vezes a gente pode criar um hábito ruim através de um reforço também. Então ele pode ser chamado de reforço negativo. Por exemplo, por isso que eu estava falando da recompensa extrínseca na aula anterior, né? Se você premia uma pessoa, né? Você dá uma premiação para uma pessoa que é em dinheiro, isso é uma coisa muito interessante para aquela pessoa. Não estou falando disso do aluno, tá? Estou dando um exemplo de escola, de empresa, né? Não faça isso na escola. Mas, eu faço uma equipe de uma empresa e eu dou uma premiação em dinheiro. Tudo bem. Aquela pessoa se sentiu recompensada, com certeza. Mas se eu fizer isso diversas e diversas vezes, no momento em que eu não puder dar uma premiação em dinheiro, aquele hábito ele vai se perder, porque aquela pessoa está condicionada a fazer aquilo pela premiação física em dinheiro. E aí então eu criei um reforço negativo, ou seja, eu criei uma ação que não vai acontecer se não tiver aquele estímulo daquela mesma forma, entendeu? Agora, quando você trabalha com reforço positivo, eu posso dar uma recompensa intrínseca que pode ser um status, que pode ser um ranking, que pode ser medalha. Independente de qual seja a recompensa intrínseca real é o reconhecimento. Então, não importa a forma que eu vá reconhecer aquilo, eu sempre tenho como reconhecer aquela ação e automaticamente reforçar aquela ação, né, para que ela aconteça mais vezes. Então, por isso que é importante a gente entender. Será que quando eu estou premiando alunos, quando eu estou oferecendo esse feedback que eu estou oferecendo, ele reforça positivamente aquele hábito ou ele reforça negativamente aquele hábito? Ele dificulta aquele hábito de acontecer. Ele dificulta a minha organização a gerar aquele hábito, a incentivar aquele hábito. Para que a gente possa sempre focar realmente no reforço positivo e trabalhar então esse condicionamento operante, né, de Skinner, para que os alunos eles queiram sempre oferecer algo a mais. Eles sempre queiram oferecer mais do que o mínimo, que é o que a gente está acostumado a ver nas escolas. Outra coisa que eu queria falar nesse vídeo, nessa aula aqui também no caso, é sobre como os jogos eles têm influenciado o comportamento dos jovens, especialmente. Então muitas características que o jovem desenvolve, muitas habilidades que ele desenvolve para a vida real, elas estão vindo com uma influência dos jogos através de estímulos, né? São características que são reforçadas e desenvolvidas pelos jogos. Como, por exemplo, eu trouxe algumas aqui pra gente conversar. A resiliência, né? Porque quando você está jogando, você pode perder diversas vezes e você tem que voltar e melhorar sua condição de jogo, melhorar suas habilidades para depois poder voltar a vencer. Né? O trabalho em equipe, a gente está vendo muitos jogos colaborativos, o próprio League of Legends, que é o maior esportes do mundo nesse momento, ele é um jogo cooperativo, são 5 pessoas trabalhando em equipe o tempo todo para poder ganhar de uma outra equipe de 5 pessoas. Então desenvolve muito essa questão de trabalho em equipe, que é algo que a gente não vê um desenvolvimento tão forte assim nas empresas, por exemplo. E isso é muito interessante para os jovens também, porque trabalhar isso na escola faz com que o jovem cresça num aspecto mais social, né? Para que ele possa se relacionar com outras pessoas em oportunidades futuras depois da escola, numa faculdade, ou num trabalho, numa empresa, ou naquilo que ele quiser fazer da vida. E vai facilitar muito para ele esse processo. Então desenvolver essa habilidade é muito interessante, né? O foco também é muito importante, porque o jogador ele tá dentro daquele jogo, ele tem que focar muito naquela experiência para poder vencer, para poder pensar em algo, poder agir, responder imediatamente, né? Reagir de acordo com a necessidade do estímulo.
E a estratégia também, né? O último ponto que eu trouxe aqui. Você tem que desenvolver uma estratégia para poder vencer uma outra equipe. Então, muitas vezes você tem que desenvolver uma estratégia que te permita ter um desenvolvimento melhor para o seu personagem, que te permita fazer um movimento mais adequado naquele momento. Então, reagir sob pressão, né? Responder de acordo com a resposta do outro jogador, né? Responder imediatamente, saber identificar algum traço da ação daquele outro jogador. Então eu identifico um padrão, eu sei que ele age dessa maneira, eu consigo me prever um pouco disso. Tudo isso é estratégia, tudo isso é uma habilidade muito importante para o mundo dos negócios, para a vida real, entendeu? E para a escola também. Então saber que os jogos influenciam essas características, essas habilidades, faz com que a gente tire um pouco daquele preconceito de que o jogo é só entretenimento, de que o jogo é só uma brincadeira, e que a gente perceba que essas mecânicas dos jogos, elas estão influenciando pessoas de verdade, entendeu? Elas estão trazendo habilidades, skills novas, assim, que são skills que hoje o mercado tem que desenvolver em adultos, entendeu? Porque os adultos não desenvolveram na infância, entendeu? E isso é muito interessante de ver esse fenômeno acontecendo, entendeu? Então saber disso, entender a psicologia comportamental, entender que o mundo gamer influencia, né, diretamente no comportamento das pessoas, dos jovens, através de estímulos do que acontece dentro do jogo, faz com que a gente perceba que pode aplicar esse mesmo tipo de estímulo dentro do ambiente de gamificação para desenvolver esse tipo de habilidades. Então eu posso ser um sistema de gamificação que tem um trabalho em equipe, que tem uma competição em equipe, que exige foco e estratégia dos jogadores, né, dos alunos, que exige resiliência deles, que vai fazer com que eles encarem a falha, com que eles encarem a dificuldade de vencer algo, que eles tenham que perder para depois ganhar, perder para ter aprendizado, para bolar uma estratégia diferente, para pensar em uma forma de reação, de resposta, e só então vencer. Eu posso colocar essas características dentro do meu ambiente de gamificação para desenvolver essas habilidades também, e isso é muito interessante de se saber. Agora, a gente falou bastante aqui então sobre, né, a gamificação, sobre os tipos de jogadores, recompensas, sobre o comportamento, sobre as características influenciadas pelos jogos, legal. Mas nada adianta tudo isso se eu não souber criar realmente o sistema, entendeu? E para criar um sistema eu preciso identificar as mecânicas de jogos, né? Quais mecânicas que eu posso aplicar. Então são diversas mecânicas, eu falei sobre mecânicas em diversos conteúdos aqui da Universidade Andarilho, em diversos cursos que a gente tem no Udemy também, várias e várias mecânicas. Mas eu separei algumas mecânicas em especial para essa próxima aula, que são as mecânicas dos jogos de RPG, porque eu acho que elas são muito interessantes para a escola. Ah, mas só essas funcionam? De forma nenhuma. Até porque eu vou apresentar várias para vocês, e mesmo assim, algumas delas você pode não utilizar, você não precisa usar esse formato que eu vou apresentar, entendeu? Você vai olhar para as mecânicas e entender como que você aplica aquilo de acordo com a sua realidade, entendeu? E na última aula a gente vai falar sobre isso, sobre como criar realmente um ambiente gamificado, sobre como fazer isso na prática. Então eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo e acompanhem a gente aqui mais uma vez, né? Sempre compartilhe com as pessoas, com outros professores, com outros alunos que possam ter interesse, mas agradeço pela presença de vocês e até a próxima aula.